Olá, nós estamos começando mais um programa Encontro Fraterno, hoje muito felizes por recebermos mais uma vez aqui conosco o Ellerson Santos, o nosso amigo que é palestrante, escritor, médium, que está aqui em Goiás para um ciclo de palestras e vai conversar conosco hoje sobre fraternidade sem fronteiras. Eu tenho certeza que você já conhece esse trabalho e se não conhece, não perca, porque é uma informação muito importante. Você acompanha ainda outros quadros do programa e o programa Encontro Fraterno é feito para você. Fique conosco. Hoje nós estamos falando com o Ellerson. Ellerson, bem-vindo mais uma vez à Goiânia e ao nosso programa. Muito obrigado, Ivânia. Para o nosso coração é uma alegria estarmos aqui mais uma vez para o nosso convívio e também com os nossos telespectadores. Ellerson, quando a gente pensa em fraternidade sem fronteiras, a gente sempre se lembra de você, né? Entre outros companheiros que estão muito engajados no trabalho, porque desde que nós tivemos a oportunidade de conhecer esse trabalho, nós sabemos da sua atuação junto ao grupo que está aí nessa linha de frente da ONG Fraternidade Sem Fronteiras. Queria que você contasse para nós um pouquinho como que isso chegou na sua vida. Você está em Belo Horizonte, vive em Belo Horizonte, a Fraternidade Sem Fronteiras lá em Campo Grande, não é? Como é que você conheceu e se engajou nesse trabalho? Nós tivemos a oportunidade de conhecer a Fraternidade Sem Fronteiras há 4 anos atrás, quando nós estivemos pela primeira vez no Mato Grosso do Sul, realizando uma série de palestras. E estando em Campo Grande, nós fomos ao Centro Espírita Amizade, que à época estava sob a presidência do Wagner Moura, que também é o coordenador da Fraternidade Sem Fronteiras. E quando nós fomos apresentados a ele, no diálogo informal, as pessoas que nos receberam, que eram os nossos anfitriões, falaram a respeito do projeto que ele coordenava na África. Nós ficamos muito interessados. Aí ficamos conversando a respeito do assunto, ele nos apresentou o projeto, que sempre fala com muito carinho sobre a Fraternidade Sem Fronteiras. Nós ficamos encantados. Eu costumo dizer que foi amor à primeira vista, porque realmente o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras é um trabalho que não apenas modifica a vida dos moçambicanos, daqueles que vivem do outro lado do mundo, como também a nossa vida, nós que fazemos parte desse projeto. E no nosso diálogo, Wagner falava a respeito dos trabalhos que estavam sendo realizados lá. Na época, haviam apenas 1.500 crianças no projeto. E ele falava a respeito da necessidade de se implantar a questão da evangelização infantil nas unidades do projeto. Já se fazia o reforço escolar, mas ele queria implementar com essa parte da evangelização sem fronteiras. Não era para levar a proposta espírita, mas a proposta da mensagem divina. E nós dissemos a ele que tínhamos a experiência nessa área, porque em Belo Horizonte nós trabalhamos durante 10 anos na evangelização infantil, tivemos que afastar por causa das palestras, das viagens, mas que eu gostaria muito de participar. Então ele me disse assim: em abril eu estou indo, você não quer ir comigo? Era o mês de janeiro. Nós achamos que o convite era apenas por educação. Geralmente a gente, quando está conversando, a pessoa convida, mas não tem aquele cunho realmente direcionado. E nós falamos, claro, vamos sim, vamos marcar. Ele disse, agendamos uma palestra em Maputo, na Casa Espírita, e vai ser muito proveitoso. Nos despedimos, voltei para Belo Horizonte, apadrinhei uma criança, e daí alguns dias ele nos telefonou perguntando se estava de pé realmente a nossa ida. E aí foi quando nós iniciamos as atividades. E já na primeira caravana que nós fomos com Wagner, já foi com esse intuito de implementar a evangelização infantil. Nós tínhamos na época um livro escrito chamado Vida de Jesus para as Crianças, com 52 histórias para a evangelização infantil. Então nós levamos esse livro com alguns bonecos para contar as histórias de Jesus, e nas unidades que nós visitamos, que eram 4 unidades apenas à época, nós fizemos o trabalho com os monitores. E a partir daí o Wagner nos convidou para que nós pudéssemos coordenar a caravana de educação. Então já há 4 anos nós temos ido diversas vezes a Moçambique com esse intuito de fazer o trabalho voltado ao reforço escolar
Nós temos uma pedagoga que é responsável por isso, já que não somos da área pedagógica, não tem nenhuma formação acadêmica, e temos a parte da evangelização infantil que fica a nosso cargo. Qual foi a sua primeira impressão quando você chegou pela primeira vez, no primeiro projeto que você conheceu? Qual foi a sua impressão sobre aquele trabalho e como foi a reciprocidade das pessoas que estavam ali em relação à sua presença? Olha, o impacto da primeira visita nos marca profundamente. Primeiro é uma emoção, porque nós somos recebidos nas aldeias com música, canto e dança. Aquelas centenas de crianças dançando e cantando em louvor a Deus, em agradecimento ao trabalho que está sendo realizado, e isso nos contagia profundamente. Logo depois, a sensação que nós tínhamos é que nós tínhamos ido fazer um trabalho em que nós iríamos oferecer muito, mas na verdade nós que estávamos recebendo por demais. Eu tive nitidamente essa sensação logo nos primeiros contatos com os monitores. Mas algo que me chamou muita atenção na primeira visita que nós fizemos, na época a unidade Muzumuia, as salas de aula eram ainda em pequenas tábuas de como se fossem, me fugiu a palavra, palha, de palha. De palha. Isso. E as crianças ficavam ali dentro. E nós fomos visitando cada salinha para poder conhecer o trabalho. E quando nós chegamos na sala dos pequenininhos, que nós entramos, éramos em torno de 6 pessoas apenas na caravana. Essas crianças começaram a gritar, a chorar, de um jeito muito estranho. E algumas apontavam e gritavam assim, mulungo, mulungo. E nós ficamos sem entender o que isso representava. Até que uma das monitoras nos falou que mulungo quer dizer branco e que elas estavam com medo de nós. Em questão a toda a história africana com os brancos, isso ficou muito marcado neles. Então eles tinham medo de nós que éramos os brancos. Hoje, como as caravanas elas acontecem quase que de 2 em 2 meses, eles já se acostumaram conosco. Os pequenininhos ainda têm alguma dificuldade, as crianças de colo, elas quase não querem vir ao colo nosso, choram muito, né? O que é natural. Mas foi um impacto também essa vivência junto com as crianças. Mas a receptividade em geral dos monitores, das crianças, é algo encantador. Eles são muito carentes, do toque, do carinho, da presença maternal e paternal, muitos deles órfãos de pais e de mães. Então, quando eles encontram um colo, eles se apegam. Há crianças que ficam praticamente o tempo todo conosco. Lá na aldeia de Muzumuia, que é onde ficam os alojamentos, crianças ficam se deixar a noite toda, viram à noite, a gente acorda de manhã para tomar um café, já estão na porta do quarto esperando a gente. Então é muito carinho que a gente doa e também recebe. E também recebe. Nós vamos parar um pouquinho para o intervalo, mas é rapidinho e nós voltaremos para conversar um pouco mais sobre Fraternidade Sem Fronteiras. Até já! Olá, estou passando aqui para deixar uma dica de leitura para vocês. Dica mais básica não poderia acontecer. A gente no Espiritismo tem que estudar muito o tempo todo. Para quê? Para que nós nos ilustremos, conheçamos, e aí tudo que era estranho, fantástico e dava medo, fica natural, normal. Isso, a leitura ajuda muitíssimo. E a leitura é um prazer, ali você vai descobrindo coisas enormes. E várias vezes, o mesmo livro que você já leu, lendo de novo, fica mais bacana ainda. Então qual é a minha dica de leitura? Minha dica de leitura é a mais básica possível, os livros de Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo, sobretudo, que pega a parte moral do Espiritismo, e o Livro dos Espíritos. Esses 2 livros te dão dicas preciosíssimas, que vão lhe ajudar a vida toda. E olha, eu estou na doutrina há 25 anos, um pouquinho mais, e eu estou sempre estudando esses livros e sempre tem uma novidade. Sempre falo, nossa, como é que eu não vi isso antes? Então estude Kardec. Não perca tempo muito na minha opinião, não perca tempo com romances e tal. O tempo é curto, você tem pouco tempo. Aproveite seu tempo, estude, aprofunde-se. Vale muito a pena. Estamos de volta hoje falando sobre um lindo trabalho que, se você não conhece, procure, vale a pena conhecer,
que é o trabalho realizado pela ONG Fraternidade Sem Fronteiras. Conosco aqui o Ellerson Santos, que é um dos coordenadores de caravanas da Fraternidade, né? Ellerson, eu já ouvi de algumas pessoas que perguntam assim, mas diante de tanta pobreza ainda no Brasil, de tanta dificuldade que nós vivemos aqui, por que atravessar o oceano e para outro continente para ajudar os africanos? Esse é um questionamento recorrente. Nós que sempre divulgamos a Fraternidade Sem Fronteiras por vários lugares que nós passamos, sempre ao final alguém vem nos questionar isso. Realmente aqui no Brasil nós temos situações muito difíceis, principalmente no Nordeste, da miséria, da dor, do sofrimento, mas nada se iguala à África. Quando nós visitamos Moçambique e as suas aldeias, nós vemos realmente a dor, o sofrimento ali estampados. Inclusive no programa Altas Horas, de Serginho Groisman, quando o Reinaldo Gianecchini esteve presente, ele falou a respeito disso, que ele nunca tinha visto aos seus olhos a miséria como estava estampada ali em Moçambique, nas aldeias visitadas. A gente tem pessoas que ficam dias e dias sem comer absolutamente nada. Outras pegam sementes de árvore, socam, fazem uma papa com uma água suja para poder tomar e comer. Então são situações muito difíceis. E não há recursos financeiros para poder auxiliar essas pessoas. Nós temos muitas instituições que realizam o trabalho de visita à África, que distribuem alimentos, distribuem roupas, medicamentos, mas não ficam. Vão, realizam o trabalho, auxiliam naqueles dias e vão embora. Então não há uma continuidade. E a Fraternidade Sem Fronteiras, ela chegou nas unidades para poder justamente fazer o trabalho de continuação, dando dignidade àquelas pessoas. Então nós costumamos dizer que o nosso papel enquanto brasileiros e também vários outros que são espalhados pelo mundo ajudando a Fraternidade Sem Fronteiras é de buscar compreender a dor alheia, estender a mão e também nos auxiliar, porque nós somos os mais auxiliados. Além do que, o Brasil tem uma dívida imensa para com a África, um compromisso kármico em que nós precisamos, de alguma forma, resolver essa situação e acredito que a Fraternidade Sem Fronteiras seja um desses caminhos para nos dar a oportunidade de fazer alguma coisa em relação aos nossos irmãos. Ou seja, nós não devemos avaliar somente os aspectos materiais, mas também os aspectos espirituais que envolvem, não é, essa relação entre Brasil e África, né? Lembrando aí do período da escravidão e tudo mais. Mas quando você fala das caravanas, qual é o objetivo de uma caravana? Cada caravana tem o seu objetivo específico. Nós temos as caravanas gerais, em que pessoas de diversas áreas vão visitar as unidades, fazerem trabalhos com as crianças, com os monitores. Nós temos a caravana da saúde, que é coordenada pelo Dr. Andrei Moreira, que também é um dos diretores da ONG, onde eles realizam um trabalho específico no campo da saúde. E temos a caravana da educação, que é a nossa, que tem o intuito tanto de fazer o reforço escolar no trabalho pedagógico com os monitores, como também o trabalho da evangelização infantil, conforme nós dissemos. As nossas caravanas são abertas a quaisquer pessoas que queiram participar, com os critérios de que a pessoa seja padrinho ou madrinha do projeto, que arque com as suas próprias despesas e tenha o intuito de auxiliar, porque não é uma viagem turística, uma viagem realmente de muito trabalho, onde nós temos que estar dispostos a arregaçar as mangas. E as pessoas que vão, Ivana, elas voltam diferentes, porque é realmente uma divisão de águas na vida da pessoa, no contato com esses nossos irmãos, que embora tão sofridos, nos dão tantos exemplos. Exemplos de dignidade, de resignação, de alegria e de felicidade, porque o sorriso estampado no rosto daquelas crianças, daqueles velhinhos que são atendidos, dos monitores que trabalham conosco, realmente nos renovam, nos traz uma mensagem grandiosa em que nós começamos a valorizar a nossa vida de maneira diferente. Porque às vezes nós reclamamos tanto da comida que está à mesa,
do frio, do calor que nós estamos sentindo, da cama em que nós estamos dormindo, e essas pessoas que não têm nada, que dormem no chão batido, sobre esteiras, que não têm muitas vezes nenhuma roupa para poder trocar, elas demonstram a alegria no seu viver. Então, realmente, para o caravaneiro é uma grande oportunidade de poder conhecer o trabalho que ajuda, porque muitos padrinhos e madrinhas querem conhecer os seus afiliados. Isso também é muito interessante, esse contato do padrinho com o seu afiliado, né? Esse estreitamento de carinho. Então, realmente as caravanas, elas dão muitas oportunidades de aprendizado para todos nós. É interessante isso que você fala, Wellerson. A gente às vezes acompanha algumas postagens de caravaneiros que vão postando nas redes sociais, né? Os relatos que a gente assiste desses caravaneiros é o quanto aquilo realmente modifica a vida e dessa alegria do povo, né? Desse carinho com que as pessoas recebem e dessa alegria. Como é que você avalia isso? Como é que é possível para a pessoa que está lá naquela situação de extrema miséria, de dificuldade, ainda ter essa leveza, essa alegria e esse acolhimento com aquele que vem de longe? Esse também é um grande questionamento que às vezes nós recebemos das pessoas, Ivana, do nosso movimento espírita, inclusive, porque muitos perguntam assim, o que esse povo fez para sofrer tanto, né? Qual é a história passada desses espíritos que estão passando por tanto sofrimento? E nós costumamos dizer que nós não temos condições de fazer essa avaliação, porque nós não sabemos nem do nosso próprio passado, como vai saber do passado dos outros. A única coisa que nós podemos afirmar, pelo que vemos, especialmente em Moçambique, que existem várias regiões da África onde há guerras, onde há essa revolta, né, contra a divindade, mas em Moçambique específico, nas nossas unidades, o que nós encontramos é um povo resignado. Nós não podemos fazer uma avaliação doutrinária de que um espírito que venha com um compromisso kármico tão doloroso como esse, seja um espírito endividado, porque ele teria uma outra vivência que não da resignação. Então são pessoas que realmente nos dão grandes exemplos, principalmente da dignidade. Interessante isso, né? Ao mesmo tempo em que estão aprendendo, estão ensinando. Sem dúvida alguma. É uma troca. A todo instante nós estamos aprendendo muito com as experiências. Nós escrevemos um livro que se chama Ubuntu, um só povo, um só coração. Nós tivemos a ocasião de lançá-lo no primeiro encontro da Fraternidade Sem Fronteiras em Campinas, no ano passado, e nós contamos um pouco da história da Fraternidade Sem Fronteiras, através de entrevistas que nós fizemos com o Wagner, e ali nós temos vários exemplos de pessoas que vivem naquelas unidades, nos exemplos que ofereceram a caravaneiros nas visitas que foram realizadas. Realmente um aprendizado para todos nós. Olha, fica aí já uma dica de leitura, Ubuntu, contando a história da Fraternidade Sem Fronteiras, um só povo, um só coração. Nós paramos mais um pouquinho, o intervalo é breve e daqui a pouquinho estamos de volta. Olá amigos, aqui é Haroldo Dutra Dias, quero te fazer um convite especial. A FEEGO está organizando o Encontro da Primavera. Vai se realizar em Goiânia dos dias 22 e 23 de setembro de 2018. E eu estarei aqui para participar desse encontro maravilhoso. É hora de flor e ser. Espero você, a gente se encontra para mais esse evento maravilhoso produzido pela Federação Espírita do Estado de Goiás. Nos vemos lá, em Encontro da Primavera, 22 e 23 de setembro. Estamos de volta hoje falando sobre um tema apaixonante, emocionante, que é a Fraternidade Sem Fronteiras. Conosco aqui o nosso querido Wellerson Santos. Wellerson, nós falamos muito até agora do início do trabalho da Fraternidade, que foi em Moçambique, né? E que quando você começou há 4 anos, tinham 4 unidades, né? E que hoje já são 26. 26 unidades com 15 mil crianças. Na época que você começou, 1.500 crianças, ou seja, 10 vezes, né? Mas nós sabemos que hoje a Fraternidade ela já não está mais só em Moçambique.
Fala um pouquinho mais dos outros projetos da Fraternidade. O Wagner Moura, que é o coordenador da Fraternidade Sem Fronteiras, é um homem de visão e um homem realmente que está disposto a trabalhar. À medida que vão surgindo as oportunidades para o engajamento em outras tarefas, ele não mede esforços em estender a mão. Hoje nós estamos com várias frentes de trabalho. Nós estamos com parceria no Senegal, com Chamando Futur, onde ele atende crianças também órfãs para o acolhimento. Aqui no Brasil, nós temos atividades vinculadas na Paraíba, com as crianças com microcefalia, um projeto realizado pela Adriana, que realmente tem trazido tanto auxílio às famílias que têm crianças com microcefalia. Nós temos agora a nova atividade realizada em Roraima, com os refugiados da Venezuela. Inclusive, no mês de fevereiro, o Fantástico falou a respeito desse trabalho, numa reportagem muito interessante, mostrando o centro de acolhimento que a Fraternidade Sem Fronteiras criou e tem buscado alargar ainda mais essas atividades. E em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, nós temos também um projeto vinculado aos jovens, numa orquestra sinfônica, onde os jovens da periferia, eles canalizam as suas energias para a arte. Então nós temos várias ramificações de atividades, favorecendo que muitas pessoas elas possam nos ajudar a vários campos de trabalho, caravanas que visitam essas atividades também aqui realizadas no Brasil. Nós vamos ter agora, no mês de março, a primeira caravana para Roraima, onde as pessoas terão a oportunidade de ver de perto as condições dos nossos irmãos venezuelanos. Então a Fraternidade Sem Fronteiras ela está fazendo jus ao seu nome, realmente sem nenhuma vinculação religiosa, política, abrindo campo para que todas as pessoas que queiram ajudar de alguma maneira possam estar engajadas conosco. Mas nós temos um outro projeto na África que chamou muito a minha atenção logo de início, que foi Madagascar. Ah, foi mesmo, eu estava esquecendo de Madagascar. Madagascar também é uma região de muito sofrimento e é um contraste, né, da beleza daquele lugar, das praias paradisíacas e de um outro lado a miséria e o sofrimento. Então as nossas unidades são duas, formadas em Madagascar, onde nós estamos trabalhando por criar a cidade da fraternidade com a ajuda de tantos. O mais bonito desse projeto, Ivan, é a união de pessoas que vão surgindo espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Aqui em Goiânia nós tivemos tanto apoio da Federação Espírita, através do Congresso, que abriu espaço para divulgação, a Federação Espírita Brasileira, através do Godinho, dando um apoio muito grande, o Divaldo, que abraçou esse projeto do seu coração, embora ele tenha as atividades também vinculadas lá com a Mansão do Caminho, tantos artistas que também puderam engrossar as fileiras. Então é um entendimento de que a união faz a força, em que nós realmente temos condições de fazer e criar um mundo melhor. Há um ditado africano que diz assim: você quiser ir rápido, você vá sozinho. Mas se você quiser ir mais longe, vá acompanhado. Então é a proposta realmente de nós entrelaçarmos as nossas mãos para poder auxiliar cada vez mais. E hoje nós temos pessoas do mundo inteiro apadrinhando. Como é que funciona o sistema de apadrinhamento? O sistema de apadrinhamento, a pessoa ela pode entrar pelo site da Fraternidade Sem Fronteiras, onde nós temos o item apadrinhamento, ela preenche uma ficha de adesão e escolhe a forma de pagamento. Hoje nós temos boleto bancário, transferência através da sua conta bancária, cartão de crédito, nós temos para o exterior o via PayPal, que é um sistema de transferência monetária, e temos na Europa já a organização feita por pessoas brasileiras que estão engajadas, onde uma conta também foi criada na Europa para facilitar a transferência dos valores
né, para que as pessoas também daquela região possam colaborar conosco. Então basta acessar o site, que é www.fraternidadesemfronteiras.org.br. E existe a possibilidade também da pessoa doar para algum projeto específico? Por exemplo, eu assisti uma reportagem mostrando, inclusive, o Gianecchini, que doou um poço artesiano, não é isso? Então a pessoa também pode, de repente, apoiar especificamente uma determinada ação. Pode. Quando a pessoa ela faz um apadrinhamento, já tem a opção para ela escolher qual dos projetos que ela quer se engajar. Se a pessoa ela não quiser se engajar em um projeto específico, ela quer fazer uma doação esporádica, ela também pode realizar. Nós temos hoje muitas pessoas que realizam eventos nas suas cidades, nas suas instituições, bazares, em que os recursos financeiros também são voltados para a Fraternidade Sem Fronteiras. Hoje o nosso foco de divulgação está no trabalho com os venezuelanos em Roraima e está também no que diz respeito à estruturação das nossas unidades, tanto em Moçambique quanto em Madagascar. Com um número grande de crianças, a gente precisa de uma estrutura física, né? Salas de aula, banheiros, cozinha, refeitório, e tudo isso demanda muito dinheiro. E só podemos realizar com o apoio daqueles que queiram estar junto conosco. E é tão fácil, porque a pessoa pode escolher apadrinhar uma criança por R$50 mensais, né? Se nós fizermos uma análise de valores, é um valor bem irrisório, porque hoje quando a gente sai numa noite para um restaurante, uma pizzaria com amigos, nós gastamos muito mais do que isso. E com R$50 mensais a criança ela recebe apoio durante todo o mês. Alimentação, o reforço escolar, o apoio dos monitores, o material escolar. Então realmente é um valor que para eles é muito e para nós às vezes é uma noite, uma diversão que nós temos no nosso lazer. Bom, e nós queremos aproveitar e dizer que a Fraternidade Sem Fronteiras está realizando nesse ano de 2018 o seu segundo encontro, não é? Fraternidade Sem Fronteiras, que nesse ano vai ser em Campo Grande. E para quem não se inscreveu, ainda é possível? Ainda é possível. Nós conseguimos um novo espaço para realizarmos o nosso encontro. A pessoa ela pode entrar também no site da Fraternidade Sem Fronteiras e fazer a sua inscrição online. Será nos dias 20, 21 e 22 de abril, sexta, sábado e domingo, onde nós teremos a presença do Divaldo, do Andrei Moreira, nós estaremos, teremos o Braulio Bessa, que vai estar conosco também, alguns artistas, o Rossandro, a Elizabeth Lacerda, o Vansan. Teremos a presença de muitos companheiros que têm nos auxiliado bastante na divulgação da instituição. E para você que é de Goiânia ou de Goiás, aqui da região, nós teremos em julho um encontro também organizado aqui em Goiás, em Goiânia, em benefício da Fraternidade Sem Fronteiras, e vocês vão ficar sabendo de mais informações em breve. Wellington, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Eu que agradeço o carinho, a oportunidade, desejoso que Jesus possa nos abençoar e nos fortalecer hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada a você por nos acompanhar. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Os pensamentos pedem paz, quando os sentimentos pedem paz, e uma onda de turbulências toca fundo no meu ser, eu oro a Deus e peço pra me proteger. Ele sabe tudo o que eu necessito, conhece meus temores e meus conflitos. Se uma suave melodia toca fundo no meu ser, eu oro a Deus e peço
pra me proteger. Eu ergo os olhos para o alto das estrelas, sinto a paz, sinto a beleza do amor de Deus, a paz do Criador. Eu ergo os olhos para o alto das estrelas, foram-se embora os meus medos. Estou com Jesus, meu caminho, meu Salvador.